Olá, pessoal! Como vocês estão? Estamos novamente com a nossa aula de matemática. Eu sou a professora Carol e estarei com vocês nessa aula. Mas antes de começar, algumas informações para os professores e professoras que estiverem nos acompanhando. Essa aula é do 7º ano dos anos finais e irá trabalhar a habilidade resolver e elaborar problemas de cálculo de medida do volume de blocos retangulares, envolvendo as unidades usuais: metro cúbico, decímetro cúbico e centímetro cúbico. O objetivo da aula é compreender os conceitos e as diferenças entre capacidade e volume e resolver problemas que envolvam a grandeza volume em contextos reais. Enquanto você caminha entre a escola e a sua casa, você já reparou os diversos tipos de caixas d'água que cada casa possui? Reparou também que em algumas delas está marcada a quantidade de água que cabe em cada uma? Sabe qual grandeza está relacionada com essa quantidade? Na aula de hoje, vamos aprender as diferenças entre capacidade e volume e vamos nos aprofundar no conceito de volume, essa grandeza que está tão presente no nosso dia a dia. Mas voltando ao assunto das caixas d'água, vale dizer que a caixa d'água é muito importante para a nossa vida, pois é nela que armazenamos a água que utilizamos nas nossas tarefas diárias: tomar banho, lavar louças, beber, entre outras. Em momentos de pouca chuva, é importante usarmos a água com bastante consciência, para que ela não falte em nossas casas. Tudo bem? Você sabe dizer uma semelhança e uma diferença entre uma lata de refrigerante, uma garrafa de água e uma caixa d'água? Bem, a semelhança é que todas elas podem conter um líquido armazenado. Tudo bem? A diferença é que cada uma delas possui uma quantidade de líquido que pode ser colocada, ok? Possui uma quantidade que pode ser colocada dentro desses recipientes. Com isso, os tamanhos de cada uma podem ser diferentes. Tudo bem? A unidade que vem rotulada na lata de refrigerante geralmente é em ml ou mililitro. Na garrafa, temos a unidade de litro, ok? E na caixa d'água, podemos ter a unidade de metros cúbicos. Essas são as unidades de medidas utilizadas para determinar a capacidade desses recipientes, ou o volume de líquido que pode ser armazenado dentro deles. Mas afinal, qual é a diferença entre capacidade e volume? Capacidade é a quantidade de líquido que um recipiente pode comportar. E a unidade mais utilizada é o litro, ok? Também podemos usar o mililitro e os seus derivados. Tudo bem? O volume é a quantidade de espaço que um corpo ocupa. Geralmente, a unidade utilizada para falar de volume é metros cúbicos, mas também podemos usar centímetros cúbicos e os derivados do metro cúbico. Tudo bem? Vamos observar uma lata. Ao olhar o seu rótulo, vemos que dentro da sua embalagem podemos colocar 300 ml ou 300 mililitros de refrigerante. Isto é, a lata, com seu formato característico, comporta 300 ml de refrigerante. E essa é a sua capacidade. Muitas vezes desprezamos a espessura da lata, ok? Então, a capacidade da lata é correspondente ao seu volume. Tudo bem? E aí podemos fazer a correspondência entre capacidade
e volume, ok? A mesma ideia vale quando falamos de uma garrafa que contém 2 litros de água, por exemplo. Essa aqui é a capacidade da garrafa, 2 litros. Tudo bem? E a caixa d'água possui um volume de água de 5 metros cúbicos. Esse é o volume de água que está no interior da caixa, ok? Então, concluímos que volume é o espaço que o líquido ou o recipiente ocupam, ok? É o espaço ocupado. E podemos dizer que capacidade é o volume interno do recipiente, ok? É aquilo que ele pode comportar de líquido. As embalagens que compramos nos mercados possuem uma determinada capacidade, pois as empresas que as fabricam têm as máquinas que engarrafam esses produtos de maneira automática, ok? Colocando apenas a capacidade que a embalagem comporta. Mas imagine essa situação. Você tem uma garrafa plástica que não possui marcações e nem informações sobre a sua capacidade. Como poderemos descobrir a quantidade de líquido que está dentro dessa garrafa? Vamos fazer um experimento. Observe aqui essa garrafa, tá? E observe aqui essa jarra. Ela é graduada, veja. Ela é graduada. Aqui temos a informação de quanto de líquido que podemos colocar dentro dela. Então, uma jarra graduada e um recipiente com líquido. E eu não sei o quanto de líquido que tem nesse recipiente, pois ele não contém nenhuma informação sobre a quantidade de líquido que temos. Tudo bem? Nesse experimento, vamos descobrir quantos ml ou mililitros de líquido temos nessa garrafa. Vamos lá? Vamos pegar essa garrafa, o líquido que está dentro dela, e transferir para essa jarra que é graduada, ok? Temos as medições aqui. Então, vamos lá. Então, transferimos o líquido para a jarra. Próximo passo é fazer a leitura de quanto de líquido temos na jarra. Vamos lá? Vou fazer a leitura aqui na jarra, ok? Então, pela leitura da jarra, aqui, vemos que temos 950 ml de líquido, ok? Então, dizemos que a capacidade do recipiente é de 950 mililitros. Mas é necessário que usemos apenas essa jarra para descobrir o volume de líquido que está no recipiente? Não. Também temos outras embalagens que possuem graduação, ok? Podemos usar esse copo graduado, podemos usar copos americanos que possuem 200 ml, colheres medidoras e muitas outras formas. Tudo bem? A ideia aqui é que sigamos sempre um padrão de medição. Então, se você utiliza mililitros, termine suas medições usando mililitros para não gerar confusões. Tudo bem?
Para finalizar nosso experimento, vamos aprender sobre as unidades de medida. As unidades de medida são formas que utilizamos para quantificar os valores de capacidade e volume. Então, dentro da garrafa que medimos, havia 950 mililitros de líquido, tudo bem? Mas e se a garrafa possuísse 500 mililitros? Quantos litros existiriam dentro da garrafa? É possível descobrir isso? Como vimos, as unidades de medida de capacidade mais conhecidas e mais usualmente trabalhadas são o mililitro, o ml e o litro, ok? E a medida oficial para trabalharmos com volumes é o metro cúbico. Mas podemos fazer a correspondência dessas unidades, tudo bem? A medida de metro cúbico vem do cubo. Você lembra do cubo? Ele é um sólido geométrico que possui 6 faces quadradas. Para determinar o espaço que esse sólido ocupa, ou seja, o seu volume, devemos multiplicar a sua largura pela sua altura e por seu comprimento. Se considerarmos que a medida de todos os lados do cubo são do mesmo tamanho e a sua unidade de medida é o metro, teremos que metro vezes metro vezes metro será igual a metro cúbico, ok? Que é o mesmo que metro elevado à terceira potência. Temos 3 metro multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Tudo bem? E daí surge a unidade de volume, metro cúbico. 1 metro cúbico equivale a 1000 decímetros cúbicos e é igual a 1 milhão de centímetros cúbicos. Veja aqui no quadro de unidades que temos metro cúbico, decímetro cúbico e centímetro cúbico. Tudo bem? Ao pular a casa aqui, ó, das unidades, temos que ficar atentos, ok? Ao vir para a direita, iremos multiplicar por 1000. Estou multiplicando por 1000. E ao retornar para a esquerda, iremos dividir por 1000. Ou seja, vamos ver isso. Temos aqui 1 metro cúbico. Eu quero converter 1 metro cúbico para decímetro cúbico, ok? Então, vamos fazer o quê? Se eu quero vir para cá, eu vou multiplicar por 1000, ok? Então, 1 metro cúbico é igual a 1000 decímetros cúbicos. E iremos multiplicar por 1000, ok? O mais legal é que 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Devemos guardar essa correspondência, ok? 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Então, quando estivermos falando de litro, vamos estar falando de decímetros cúbicos. Tudo bem? A mesma ideia é aqui. 1 centímetro cúbico é igual a 1 mililitro. Também podemos fazer essa correspondência. Tudo bem? Quando trabalhamos transformação de unidades, temos que tomar 2 cuidados importantes. Primeiro, observar as unidades de medida trabalhada nos exercícios, ok? Devemos nos atentar. Devemos deixar as unidades uniformes, tá? E devemos verificar qual a unidade de medida da resposta dos cálculos. Então, se o resultado pede em metros cúbicos, devemos deixar o resultado em metros cúbicos.
Então, antes de entrarmos no cálculo de volumes das formas geométricas, vamos praticar as transformações de unidades entre capacidade e volume, ok? Observe aqui uma situação. José Paulo tem uma caixa d'água com capacidade de 2.000 litros em sua oficina, mas ela não é suficiente para abastecer suas necessidades. Um vendedor lhe ofereceu uma caixa d'água que armazena 10 metros cúbicos de água e queria fazer uma conversão para litros. Quantos metros cúbicos possui a caixa de água antiga? Essa caixa d'água aqui. E qual a capacidade em litros da nova caixa d'água? Você tem 1 minutinho para responder. Vamos corrigir? Na letra A, temos que a caixa d'água antiga possui 2.000 litros e precisamos transformar sua unidade para metros cúbicos. Vamos lá? Sabemos que 1 litro é o mesmo que 1 decímetro cúbico. Lembra? 1 litro é o mesmo que 1 decímetro cúbico. Tá? Logo, 2.000 litros é o mesmo que 2.000 decímetros cúbicos, certo? Agora veja que queremos a unidade de metro cúbico. E aqui temos decímetro cúbico. Para transformar decímetro cúbico em metro cúbico, vamos dividir por 1.000. Tudo bem? Então, 2.000 dividido por 1.000, obteremos como resultado 2, ok? Então, a caixa d'água possui 2 metros cúbicos. A caixa d'água antiga. Então, convertendo 2.000 litros para metros cúbicos, obteremos 2 metros cúbicos. Na letra B, temos que a nova caixa possui 10 metros cúbicos. Mas queremos expressar essa capacidade em litros, ok? Sabemos que 10 metros cúbicos equivalem a 10.000 decímetros cúbicos, porque vamos multiplicar por 1.000. Ok? Vamos multiplicar por 1.000. Então, 10 metros cúbicos é igual a 10.000 decímetros cúbicos. Como 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro, ok? 10.000 decímetros cúbicos é igual a 10.000 litros, ok? Então, resposta, a caixa d'água nova possui 10.000 litros. Possui a capacidade de 10.000 litros de água. Tudo bem? Entendendo essa ideia, vamos aprender a calcular o volume quando sabemos o valor das dimensões
de um determinado recipiente, ok? Vamos observar um caso interessante. Uma peixaria quer deslocar caixas de peixe da praia para as peixarias. Essas caixas de peixe aqui, ok? A vantagem dessa caixa é que ela possui um formato cúbico, ou seja, 1 metro de comprimento, largura e altura. Então, teremos 1 metro, ok? A caçamba desse caminhão possui dimensões de 6 metros de comprimento, 2 metros de largura e 3 metros de altura. Tudo bem? A pergunta que precisamos responder é: qual é o volume dessa caçamba aqui? E quantas caixas de peixe cabem nesse caminhão? Vamos responder? Lembra de quando explicamos o que significa metro cúbico? Para descobrirmos, multiplicamos o comprimento pela largura pela altura, certo? Quando vamos calcular o volume de sólidos geométricos, vamos ter o mesmo raciocínio. Então, baseados nessa ideia, podemos definir que volume é igual ao comprimento, chamei de C, vezes largura, que eu chamei de L, vezes altura, que eu chamei de A, ok? Então, quando quisermos calcular o volume de sólidos geométricos, vamos usar essa regrinha aqui, comprimento vezes largura vezes altura. Tudo bem? Primeiro, conferimos se todas as dimensões estão com a mesma unidade de medida. Todos estão em metros, ok? Todos estão em metros. Então, já podemos calcular. Nesse nosso exercício, temos as medidas do caminhão. Vamos fazer a multiplicação para ver onde vamos chegar, ok? Vamos multiplicar o comprimento vezes largura vezes altura. 6 vezes 2, 12. 12 vezes 3, 36, ok? Então, a caçamba do nosso caminhão, aqui, possui 36 metros cúbicos de volume. Tudo bem? Agora, olha que interessante. Se cada caixa tem o volume de 1 metro cúbico, certo? Vamos multiplicar as dimensões. 1 vezes 1 vezes 1, que é 1. Então, o volume dessa caixa de peixe é 1 metro cúbico, ok? Quantas caixas dessa caberão no caminhão? Se você pensou em 36, você acertou. Como cada caixa possui 1 metro cúbico e o caminhão comporta 36 metros cúbicos, então vamos dividir 36 por 1 e obteremos 36, ok? Então, o caminhão comporta 36 caixas de peixe. Deu para entender essa ideia? Antes de encerrarmos nossa aula, vamos fazer um exercício final para colocarmos em prática o nosso aprendizado. Vamos lá! Nosso amigo José Paulo precisa descobrir o quanto de água ele precisará colocar em sua piscina para o verão. Sua piscina tem formato retangular e possui as seguintes dimensões: 15 metros de comprimento, 3 metros de largura e 2 metros de profundidade, ok? Então, baseando nessas informações, responda: qual é o volume dessa piscina em metros cúbicos? E considerando que um caminhão-pipa possua 9.000 litros, quantos caminhões serão necessários para encher essa piscina? Você tem 2 minutinhos para responder. Vamos lá!
Respondendo a letra A, temos: queremos saber o volume da piscina. Então, para calcular o volume, vamos usar, comprimento vezes largura vezes altura. Tudo bem? Então, comprimento 15, largura 3 e altura 2. 15 vezes 3, 45. Continuo com 2 aqui, 45 vezes 2, 90 metros cúbicos. Então, o volume dessa piscina é igual a 90 metros cúbicos. Agora, na letra B. Precisamos encher a piscina de água, ok? Como cada caminhão carrega apenas 9.000 litros, o que devemos fazer? Aqui, devemos transformar 9.000 litros em metros cúbicos, ok? Para isso, vamos fazer essa divisão aqui, certo? 9.000 dividido por 1.000, obteremos 9 metros cúbicos. Esse será o volume que um caminhão consegue carregar, tudo bem? E por fim, para descobrir quantos caminhões precisamos, podemos fazer de duas formas. Podemos somar os volumes de vários caminhões. Então, vamos somar 9 mais 9 mais 9 até chegar no volume da piscina, que é 90 metros cúbicos. Ou uma forma mais fácil, que é dividindo. Vamos dividir o volume da piscina pelo volume do caminhão. Ok? Volume da piscina pelo volume do caminhão, obteremos 10. 90 dividido por 9, 10 caminhões. Então, serão necessários 10 caminhões para encher a piscina. Deu para entender? Na aula de hoje, vimos que volume é o espaço ocupado por um corpo e que capacidade é a quantidade de líquido que pode haver em um recipiente. Aprendemos a realizar a conversão entre as unidades de volume e capacidade. Aprendemos que o cálculo de volumes retangulares se dá pela multiplicação entre comprimento, largura e altura. Agora, que tal praticar um pouco o que aprendeu? Encontre algum bloco retangular na sua casa, meça as suas dimensões e calcule o seu volume. Não se esqueça das unidades. Espero que tenha gostado da aula de hoje e fique ligado porque vem muito mais por aí. E lembre-se, mesmo distantes, estamos juntos. Até mais!